Olá, Olá, minha querida. tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Dá para ouvir a música que eu tô tocando aqui? Não. Dá pra ouvir uma musiquinha gostosa tocando aí. Ah, mas não dá para ouvir a letra. Vamos ver se eu puser mais perto do microfone. Peraí. Ah, agora não tem letra. Bom, tá bom. Vou parar ela aqui e tá tudo bem. Só porque é uma música que celebra a vida e eu acho muito gostosa ela. Como tema é celebração, eu tava ouvindo, mas não funcionou muito. Bem-vindos a todos. Boa noite, Ismar. Que gostoso a gente poder celebrar juntos, né? Muito delícia. Então, boa noite, Ilka. Boa noite a todo mundo que está chegando. Então, vamos a mais um passo. Grande Miguel Barrera. Um grande abraço. Esse abraço vem do México, muito especial mesmo. Então, minha querida celebração, então, o que que você pode nos dizer sobre aí as altas tecnologias? Conta pra gente. As altas tecnologias. Bom, a gente retomando aqui, para quem está chegando agora e não ouviu a gente falar ainda das altas tecnologias, a ideia das altas tecnologias é que elas são acessos que a gente tem, né? Acessos no sentido de que nós acessamos essas energias, que são energias muito elevadas e que mudam completamente a vida da gente, ou trazem mais vida para a nossa vida. E cada vez que a gente vai olhando para essas energias e estudando essas energias e buscando nos tornar estas energias, pelo menos essa é o meu estudo com as energias é isso, né? Como é que eu posso ser essa energia? Porque aí eu fico em completa comunhão com essa energia e ela me ensina a partir dessa comunhão. E isso vai trazendo muitas novas perspectivas e talvez a minha sensação é que elas me trazem uma perspectiva muito mais real da vida. A vida é muito mais do que a gente consegue perceber e através dessas tecnologias eu posso acessar isso. E essa tecnologia da celebração, eu estava aqui entrando em contato com essa energia agora há pouco antes da live e a gente ficou a semana inteira, né, um pouco com ela. E para mim é uma sensação muito da natureza. Eu fico muito olhando a natureza. Para mim a celebração não tem nada a ver com festa. Para mim a celebração é a natureza celebrando ela mesma, é a festa da vida celebrando a própria vida. É o canto dos passarinhos, é o balançar das árvores, é a beleza das flores. E isso é uma celebração que acontece continuamente. E quando eu entro nessa energia, a minha vontade é de dançar, porque eu adoro dançar. Então, para mim, celebrar e dançar tem muito a ver. Mas eu só consigo querer dançar nesse espaço da celebração quando meu cardíaco está aberto. Então, todas essas tecnologias, elas nascem no meu centro cardíaco. Elas nascem do meu cardíaco sempre aberto, desse espaço de onde a gente se assenta na fé e no amor. E a celebração, ela me traz muito a percepção assim, que ela é a irmã gêmea da gratidão e da alegria. E também que ela traz uma perspectiva que eu acho muito linda, que é compartilhar a beleza da vida, a alegria, as coisas boas. Quando a gente quer celebrar, a gente está, além de agradecendo, a gente está querendo compartilhar aquilo. E isso é muito gostoso. Queria saber como é que é isso para vocês, Mari, como essas coisas que eu estou aqui compartilhando te tocam, se fazem sentido, enfim, aonde isso te leva. Fazem total sentido e elas me levam para um lugar bem parecido com o que você está falando. Eu estava hoje refletindo, né, sobre a celebração e sobre as altas tecnologias, né?
E eu estava percebendo o quanto eu celebro mesmo esse nosso encontro no estudo das altas tecnologias, nesses estudos permanentes, né, que a gente diz, que são essas tecnologias que estão à nossa disposição, né? Elas existem independente da gente querer, não querer, saber, ter consciência, não ter, elas estão ali. Se elas estão ali, elas são uma oportunidade, elas representam uma oportunidade para a gente se conhecer através delas e para a gente realmente, como que eu posso dizer, celebrar. Então, hoje eu estava me conectando com a fé. Hoje eu olhei assim, me conectei, me lembrei da alta tecnologia da fé e fui acessar essa alta tecnologia. E no momento em que eu acessei essa alta tecnologia, eu percebi o quanto esse nosso estudo em relação às altas tecnologias, ele traz algo muito importante, muito interessante, que é a gente ter consciência de que isso está à nossa disposição como algo, como um poder da natureza, como um poder divino, como um poder além de nós, que transcende a nossa razão. E nesse momento em que eu fiz essa conexão, claro que depois eu fiz a conexão com a celebração também, que era o nosso tema de hoje, eu percebi o quanto, racionalmente falando, altas tecnologias, o que significam? Significa uma classificação, né? Algo racional. Então, toda palavra é muito pequena para representar um sentimento, uma sensação, ou principalmente uma energia tão forte como a da fé, ou da celebração do amor, ou qualquer uma dessas tecnologias. E então, quando eu celebro o simples fato de eu poder me conectar com a fé no dia de hoje, com a celebração, essa simplicidade, me conectar com esse nosso encontro aqui hoje, né? Ilka, todos vocês que estão aqui com a gente. Então isso me traz uma simplicidade, me traz a simplicidade que traz a celebração. Que esse é o link que eu faço com a celebração com a natureza que você estava falando, né? O simples fato de eu olhar uma árvore, né? Um outro dia que a gente estava conversando e eu vi uma árvore balançando na minha frente e eu vi a árvore dançando e para mim aquilo virou poesia, né? Essa poesia que a gente traz com o Rumi, né? Que a gente trouxe na divulgação. Então, a celebração ela traz o artístico para mim. A celebração também está de mãos dadas com a arte. Assim como ela está irmã gêmea, né, da gratidão, assim como a celebração, de qualquer maneira, como eu posso não ser grato? Quando eu celebro, eu estou grato. Elas são juntas, né? Quando eu agradeço algo, eu celebro também, né? Então, elas estão junto. Então, isso para mim remete à arte, à beleza. A beleza de olhar algo na natureza simplesmente dançando, simplesmente existindo, simplesmente sendo antes de nós. Ilka, minha querida. Então, nesse movimento dessa dança, né, que a gente estava falando, essa dança, essa poesia, esse artístico da celebração, como que você faz um link com isso? Eu estava aqui te ouvindo e tem uma pergunta aqui também, vou falar um pouco do que você está falando e já vou entrar nessa pergunta. Do Gustavo, um amigo muito querido, que cada vez que eu encontro e entro em contato com ele já é uma celebração. É muito delicioso isso, né? De a gente ter pessoas na vida que só pelo fato delas existirem, elas já põem a gente nesse estado de celebrar. E isso que você está falando, Ismar, do simples, eu acho que é muito importante para mim, pelo menos. Porque quando a gente pensa em celebração e pensa em festa, isso dá um baita trabalho. E como é eu poder celebrar o tempo todo, como a natureza celebra, como o tempo todo a vida celebra a ela mesma. E eu fico sempre com uma pergunta assim, né? O que é que se perdeu dentro de mim quando eu não estou nesse estado? Porque, voltando para os estudos permanentes das altas tecnologias, a criança já vem com eles, né? É natural para a criança o amor, a celebração, a alegria, né? A fé, porque a criança está lá disponível, confiando,
né? E a gente vai perdendo isso. E o caminho é um caminho de poder voltar para isso mesmo quando a gente tem uma mente, né? Que vai pondo conceitos e etc. E daí o Gustavo está perguntando assim, dá para quantificar essas energias ou elas são energias únicas? Ou elas são uma única energia? E dentro desses estudos, Gu, para mim é muito isso, assim, a gente vai sempre cair no mesmo lugar, assim, todas elas brotam da mesma fonte e vão desaguar na mesma fonte, né? Porque elas brotam dessa fonte única, essa é a minha percepção, né? Acho que aí cada um vai ter a sua. Elas brotam dessa fonte única, que é essa fonte da vida, essa fonte, né? Que quando você, Ismar, estava falando da arte, da beleza, a arte, né? O grande artista que cria todas essas coisas, né? Que a gente é incapaz de chegar perto, mas a gente fica tentando imitar. Igual os filhos que admiram muito o pai e querem fazer igual, né? Ou parecido. Mas é imensurável o tamanho disso, a energia da vida. E a gente vai separando porque ela tem qualidades diferentes, características diferentes na forma de se manifestar. Então, por isso a gente, né, vai falando da alegria, do amor, da fé e de tantas outras, hoje o celebrar, mas a minha impressão é que quando a gente acessa o essencial dessas energias, a gente pega um fluxo do rio que te leva para o mar, de onde todas elas vieram, e que é algo único, sim. E o que eu acho que é muito lindo é que justamente pelas diferentes maneiras dela se manifestar, a gente tem diversos caminhos de acessar esse estado de plenitude, esse estado do ser essencial, né? Onde a gente está em comunhão com tudo que existe e se sentindo de fato plenos. Por isso eu chamo de altas tecnologias da vida, por isso eu imagino que o Ismar também tenha esse olhar, e por isso a ideia dos estudos permanentes, porque a gente vai acessando um estado interno que é muito além do que a nossa mente é capaz de definir ou qualificar ou mesmo quantificar. A gente chega no imensurável, né? Eu tenho um jeito de viver, cada um tem um, né? Mas eu tenho uma sensação assim, tudo é muito intenso para mim. Hoje eu estava brincando com uma pessoa que também é muito intensa. Eu disse assim, a gente que é assim, intensa, e eu gosto da intensidade, já recebi sugestões de teta healers, colegas teta healers, vamos mudar essa crença para diminuir um pouco essa intensidade. Não, tá bom assim, eu gosto, tá ótimo, deixa assim. Mas é isso, no bom é maravilhoso, no ruim, vou falar aqui uma palavra, né? A gente fica rolando na merda, porque a intensidade, ela vai para polaridade, e tudo bem, né? Como é que a gente pode lidar com as coisas de um jeito que fique bom? Então, quando eu entro nesse lugar interno, que é muito natural para mim, de ficar vivendo as intensidades, e aí para mim o estudo das altas tecnologias é fundamental para eu poder ficar no elevado, porque aí eu me sinto super bem, né? Quando eu vou para esse lugar, eu transbordo. E aí não tem como medir, porque é uma sensação que não cabe, mas não é que não cabe, é a intensidade. Cada um tem um jeito de viver. Tem gente que eu falo, olha da janela, né? Eu não olho da janela, eu vou lá e mergulho. E cada um tem um jeito e não tem certo e errado, tem o que funciona para cada um. Mas o importante não é a forma que acontece para você ou se você quantifica ou não quantifica. O importante é você se sentir bem, é você acessar algo que é o essencial em você e que te coloca num estado de bem-estar. O que você acha dessas coisas, Ismar? Eu acho o seguinte, se você ama, eu digo amor mesmo, né? A gente, quando falou da alta tecnologia do amor, a gente se lembrou da diferença entre a história do eu te amo, né? De tantos significados que a gente dá pro amor, né? Racionais e sentimentos também, e da alta tecnologia do amor, que é aquele estado, é aquele acesso. Então, quando eu amo, quando eu acesso o amor, tem como eu acessar pela metade? Tem como eu acessar um terço, dois terços? Então, para mim, não é quantificável nesse sentido, porque quando eu celebro, eu celebro.
Eu simplesmente celebro. Eu não sinto que essa energia pode ser mais ou menos. Agora, em relação à minha intensidade, eu, pessoa, eu, Ismar, eu posso celebrar pouquinho, tal, mas essa energia da celebração, para mim, ela não é quantificável. Só que o que era a outra parte da pergunta mesmo, que agora eu esqueci. Se é Se uma ela é energia única. uma energia única. Energia é energia, né? Então, se a gente for falar do aspecto energético, energia é energia em todo lugar, né? Se a gente for olhar por esse aspecto, toda a criação, se for olhar a física quântica, a energia é energia. Então, por um lado, é uma energia única, é a energia da criação, é a energia do todo, do universo, né? E por outro lado, são qualificações, vamos dizer assim, diferentes dessa energia, são acessos diferentes que a gente faz, né? O acesso à energia do perdão, por exemplo, é diferente do acesso à energia do amor, mas só que eles estão de mão dadas, né? Eles andam todos de mão dadas, eles provêm da mesma fonte, como disse a Yuka, né? E falando nisso, voltando então à celebração, hoje eu estava tendo também um insight sobre a celebração, que como a gente vem falando já, né, há algumas lives, onde a gente coloca o nosso foco, expande, certo? Então, se eu coloco o meu foco num pequeno probleminha, ele vira um grande problemão e ele toma conta de tudo aquilo, inclusive daquilo que está bom, né? E, ao mesmo tempo, se eu coloco o meu foco em algo positivo, qualquer coisa que seja, ela tende... toda essa coisa positiva tende a tomar conta do todo e tudo vai ficar bem, vamos dizer assim. E eu digo como foco, eu digo foco mesmo, quando eu dou energia para isso. Então eu estava olhando e falando, peraí, então acontece uma coisa negativa e eu permito que, vamos dizer, a minha energia abaixe, ou eu posso focar em alguma coisa que está positiva, dentre muitas positivas, enquanto uma está negativa, focar naquela e celebrar. Por isso a pergunta, é possível celebrar em tempos de crise? Em tempos de pandemia? Essa pergunta que a gente colocou na chamada, né? É possível? Então, onde a gente foca, expande. Será que é possível a gente ficar 6 meses numa pandemia sem celebrar? Simplesmente se entregando a um sofrimento? Essa é a minha pergunta para a Yuka. Quando você fala isso, me passam duas coisas. A primeira é a nossa cultura brasileira de celebrar, que nós somos um povo que celebra o tempo todo, né? Inclusive Sim. temos o carnaval e etc. No entanto, para mim, o que eu estou chamando de alta tecnologia da celebração não é isso. Eu acho que isso é um acesso onde a gente pode subir o padrão, mudar a frequência e se focar em alguma coisa que traga alegria. E isso é um caminho, sem dúvida. No entanto, o celebrar, que para mim é a alta tecnologia, é esse estado interno onde de verdade eu estou em comunhão com a vida, celebrando a vida, né? Celebrando o que é mais essencial e que isso está muito além de qualquer tempo de crise. Para isso, a primeira coisa é que a gente não pode estar deprimido, né? Eu acho que tem estados biológicos e aí tenho essa questão aqui, né? Minha formação é em psiquiatria, então eu tenho todo esse olhar que envolve a psique, envolve o quanto o físico interfere no psíquico e interfere na sua capacidade de estar ou não em alguns estados. E acho que é muito importante a gente lembrar disso, porque a gente tem sim as tecnologias, a gente tem sim a escolha de fazer ações que possam favorecer entrar nesses estados e permanecer neles, e a gente tem situações psicológicas e biológicas que podem contribuir ou impedir que você faça isso. Algumas vezes uma pessoa que está deprimida vai precisar de remédio para conseguir fazer esse movimento, porque o corpo já não tem mais condição biológica de responder a uma ação de celebrar, por exemplo. Então, num momento de crise, sim, as altas tecnologias são muito úteis e importantes, e a escolha de como a gente vai lidar com as situações é fundamental,
No entanto, a gente precisa ter essa clareza de o que se requer, o que eu preciso para eu dar conta de ficar nesse estado. Algumas vezes é ir ao médico e tomar um remédio. Outras vezes é uma terapia. Outras vezes é fazer prece. Então, quando a gente fala das altas tecnologias, a gente está falando sim de energias que são úteis e são contribuição, só que elas são parte da vida. E dentro da vida e do contexto de cada um, isso vai entrar como uma ferramenta mais acessível ou não. E aí sim, também tem a história de qual é a energia que vai contribuir mais para você a cada instante. E ao mesmo tempo a gente precisa lembrar, nós somos seres que temos corpos físicos, que têm funcionamentos biológicos que podem sim ser modificados pela energia até certo ponto, né? Com todo um contexto. Existem trabalhos energéticos que mudam o biológico? Sim. A gente replica? Não. Né? Então você não sabe para quem cada coisa vai funcionar. As pessoas são individuais e isso para mim é a beleza da vida, exatamente o individual de cada um. E aí precisa da sabedoria, da autoobservação, dos estudos permanentes de si mesmo, né? Para que você possa então buscar o que se requer para você a cada instante. Então eu acho sim possível celebrar, lembrando que tudo tem um contexto. O que você me diz a respeito disso, Ismar? Eu digo que é bom ter uma psiquiatra na interlocução. Então, eu acho que o mais importante é saber que a gente fala sempre dos estudos permanentes, né? Então, por exemplo, essa sacada que eu tive da celebração hoje, né? Que aconteceu algo que iria me colocar para baixo e eu foquei numa outra que era positiva e me coloquei para cima, por exemplo, e estou aqui feliz e contente, né? Isso é um estudo, minha gente. Isso não é alguma coisa assim que eu vou estalar o dedo e isso vai começar a acontecer automaticamente. Então, isso que a Ilka falou é muito importante. Altas tecnologias é uma ferramenta que a gente está trazendo, assim como existem muitas outras. Agora, o que traz esse estudo permanente? Qual que eu acho que é uma das grandes coisas que me apaixonam? É que se eu estudo esses acessos, eu cada vez menos preciso de um terapeuta para me ajudar a aceitar Alguém falou que travou aí. Bom, avisa se travar. Cada vez menos eu preciso de um terapeuta, que eu digo, de alguém externo para me ajudar a chegar em um estado desse, né? Agora, eu estou saudável, que a Ilka falou, tem pessoas que já chegaram num ponto em que o próprio corpo biológico precisa de uma ajuda, de um remédio para chegar nisso. Eu acredito que o conjunto das ferramentas e dos tratamentos é o que leva a maior eficácia. Então, alguém que já está com uma depressão, por exemplo, se ela consegue treinar a mente, o acesso, a fé, aquela depressão, ela vai perdendo força, né? Ela vai perdendo força, afinal, ela não vai querer ficar tomando um remédio a vida inteira. Então, depois que ela para de tomar remédio, depois que aquela crise da depressão passou, e se esse estudo se torna permanente, a chance dela não cair de volta nessa depressão é muito maior. Então, eu acho que vai de como a gente vai empregando essas possibilidades e capacidades que nós, como humanos, temos direito perante o universo, né, Ilka? Então, mas uma das coisas que eu acho mais legal dessa parceria é que a Ilka sempre traz para essa terra, no sentido das patologias mesmo, né? E eu acho que essa que é a grande riqueza. E quando você diz que alguém que está falando que na crise é difícil reagir, é justamente para a crise que essas tecnologias servem, não só para a crise, porque ela serve para todo dia, né? Vamos supor, a gente treino, jogo é jogo. Então eu estou treinando, né? Agora a gente está treinando aqui, eu estou treinando. Na hora que o bicho pega, é nesse momento em que eu vou perceber
se o meu treino foi efetivo, como qualquer treino de autoconhecimento. O autoconhecimento serve para quando eu chegar na hora da crise eu poder aplicar aquilo. Tudo isso precisa ser aplicado, porque se eu estudo permanentemente algo e eu não aplico, para que serve aquele estudo? Entende? Então, quando a gente fala na crise é difícil reagir. Ok, é difícil reagir, mas o nosso trabalho em relação a nós mesmos, o meu trabalho de autoconhecimento tem sido, eu vou falar de mim, tem sido cada vez mais, a cada crise que eu passo, a minha reação ser mais rápida. Então, isso é possível, eu posso falar o meu próprio exemplo. Então, se algo que eu ficava sofrendo absurdo, eu sou taurino, né? Então, taurino dizem que é apegado, né? Fica sofrendo, sofrendo. Eu sou muito taurino que fica assim sofrendo. Eu ficava assim, hoje eu já não fico mais. Assim, de vez em quando, às vezes a crise é forte, ela pega mais, mas de qualquer maneira, a gente começa a treinar esse poder de escolha mesmo, sabe? Então isso serve para todos. Tem o patológico, tem o biológico, tem todas as instâncias. Mas o mais importante para mim nas altas tecnologias é treino. É lembrar que é algo que está interno mesmo. O Caiuca falou, vem de dentro, não vem de fora. Quando eu vou acessar uma energia, eu vou acessar uma energia que na verdade ela está dentro de mim, né? Eu sou um microcosmos do universo inteiro, né? Então eu já me alinho aí com a física quântica, tá comigo. E tudo é minha responsabilidade, né? Eu sou responsável pelo que eu estou atraindo. Então, pelo meu pensamento, eu foco naquilo que eu quero atrair. Agora, isso é treino. Não adianta alguém que nunca soube disso que eu estou falando, vai chegar ali e vai pensar em uma coisa boa e vai falar, tudo está resolvido. Não existe esse tipo de milagre. O milagre é a gente que vai fazendo, junto com a nossa fé, junto com todo o nosso estudo permanente. Ilka, me fala sobre isso, sobre o estudo permanente. O que você acha disso que eu estou falando? Então, nossa, passaram muitas coisas aqui na minha cabeça enquanto você estava falando. Vamos ver se eu organizo todas de novo aqui. A primeira, que é a história de na hora da crise é difícil, né? Essas lives todas das altas tecnologias saíram daí, né? De uma pergunta que eu estava dentro de mim, como é que eu posso contribuir, daí numa troca de mensagem com o Ismar, que a gente falou de fazer uma live, surgiu a primeira, que é a da fé, que é isso, cada pessoa vai ter aquilo que é a boia de salvação, assim, onde você se segura para não morrer afogado. A minha é a fé. E foi por isso que eu convidei o Ismar para falar da fé. Quando ele falou, vamos fazer uma live, eu falei para mim, um tema que eu tô querendo falar é da fé. Porque todas as outras coisas, elas são recursos que vêm em paralelo, se somam. Mas para mim é a fé. Na hora que o bicho pega, é a fé que me segura. Então a fé me segura o tempo todo. Porque se eu não tiver fé antes, na hora que o bicho pegar, eu também não vou ter. Né? É uma coisa que eu trabalho continuamente. Isso que você fala do estudo permanente, do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, e você ainda falou assim, Ismar, você não vai tomar remédio a vida inteira. A minha primeira conversa com muitas pessoas, hoje eu não faço mais medicamento, né? Mas quando eu recebia pessoas para fazer consulta psiquiátrica e para medicar, a minha primeira conversa era exatamente essa. Você tem a oportunidade de tomar remédio e fazer um trabalho de autoconhecimento, que no caso a psicoterapia é o que eu ofereço, né? Hoje eu ofereço mais algumas coisas, enfim. Mas você também pode escolher só tomar remédio, né? Alguns quadros psiquiátricos a pessoa não tem escolha, porque só o remédio não funciona, então ela tem que fazer as duas coisas. Mas a maioria dos quadros, a pessoa pode escolher se ela vai fazer um trabalho de autoconhecimento ou se ela vai tomar remédio. Porque a gente não tem garantia que ao fazer um trabalho de autoconhecimento, quando a gente está falando de algo biológico, você vai conseguir tirar o remédio um dia. Você tem mais chance, mas não tem essa garantia. Mesmo que você não consiga tirar o remédio um dia, ainda assim, para mim, o trabalho de autoconhecimento e de trabalhar com as próprias questões é fundamental. Agora, tem gente que não é afim de fazer.
porque a perspectiva da pessoa é outra. Tem gente, eu ouvi muitas vezes, eu prefiro tomar remédio minha vida inteira do que fazer terapia. Tá bom. É a escolha da pessoa. Então, tudo é escolha, né? E hoje a gente tem situações, claro, onde a pessoa que escolheu no passado não fazer isso, pode ser que uma hora o remédio não esteja funcionando, ela tenha que fazer outra coisa. Mas assim, enquanto a gente tem escolha, a gente vai escolher dentro da possibilidade. E de verdade, para mim, cada um tem a sua e tá tudo bem. Eu não faria essa escolha para mim. Mas se a outra pessoa faz, quem sou eu para dizer que ela tá certa ou que ela tá errada? Né? O que serve para mim não necessariamente vai servir para o outro. E às vezes é muito doloroso mexer em coisas emocionais. Além do que é desafiante, porque assim, outra coisa que eu ouvi muito ao longo da vida, em trabalhos de psicoterapia, pessoas que vinham para terapia e falavam assim, nossa, que bom, você fala, né? Gente com resistência, porque foi em muitas terapias e que aquilo foi doloroso demais, o que não funcionou, né? A psicanálise, que tem uma prática de só ouvir e não falar nada. Então, tem muitos caminhos para o autoconhecimento. A autoinvestigação, hoje a gente tem muitas outras técnicas, mas nem sempre foi assim e nem sempre a pessoa foi fazer esse trabalho com alguém que de fato foi contribuição. Então a história de cada um é a história de cada um, né? Agora, eu penso que sim, isso que você está falando, tem o treino e tem o jogo, a hora da crise é a hora do jogo. É a hora que a gente vê o treino que funcionou e que você está dando conta e aonde não funcionou. E aí você fala, uau, é aqui que eu tenho que mexer. Então, a gente tem uma oportunidade. Para mim, eu era uma pessoa muito deprimida no passado. Eu não acessava a alegria, eu não acessava a capacidade de celebrar a vida. Era tudo muito difícil para mim. Então, quando eu escrevo lá, né, o Dançando com a Vida surgiu né, do trabalho que eu tive de parar de lutar com a vida e passar a dançar com ela, isso é real, isso mudou em mim. Mas mudou com muito trabalho. E é um trabalho que eu não tenho dúvida que vale a pena. Só que para cada um é um valor diferente. Às vezes, para a pessoa, não vale a pena, porque a dor é muito grande. Ou às vezes ela não sabe o caminho. E na crise, hoje, eu olho para a vida, tudo é uma oportunidade. Agora, qual é a oportunidade que tem em cada situação da vida? A oportunidade que eu tenho numa crise é diferente da oportunidade que eu tenho fora dela. Todas as situações da vida me trazem oportunidades. Hoje você estava me falando que você... Né, essa história do foco que é fermento, né? Foco é fermento. Então, aonde eu ponho o meu pensamento, o meu foco, eu estou pondo fermento. Aconteceu um negócio e daí eu testei focar em outra coisa. Porque eu queria outra energia, né? E eu te disse, olha que legal. Porque aí, a hora que você acessa a energia da celebração... O que se requer e o que é possível celebrar até naquela situação lá que estava te incomodando. Mas para você achar o que você pode celebrar de lá, você precisa sair de lá, olhar de um outro espaço, né, e avaliar por outra perspectiva. Então, as altas tecnologias, elas também trazem a opção da gente olhar a partir de novas perspectivas. E isso abre espaço para o novo. De novo, eu volto a dizer... que é sempre uma integração. Então, para mim, a gente tem que olhar aonde eu preciso mexer para ter mais facilidade para acessar uma outra possibilidade melhor para mim. Às vezes é no corpo físico, às vezes é um remédio, às vezes é uma terapia, às vezes é dançar pra caramba. Né? O cuidado para mim com a celebração que fica nesse lugar da festa, né, só da festa, que não está nesse lugar da comunhão com a vida e do celebrar a vida, é o cuidado para não entrar e não ficar preso numa defesa psíquica. Porque a defesa psíquica, ela serve de fato para a gente sobreviver. Ela serve para a gente dar conta de uma história. Mas se eu vivo nela, ela me limita. Então, ir para uma festa e dançar para eu mudar meu padrão pode ser super legal e pode ser um tiro no pé, dependendo de que lugar interno eu faço isso. E para mim, as pessoas que me conhecem há muitos anos já ouviram eu falar isso milhares de vezes. A questão nunca é o que você faz, nunca é o que você escolhe, é de que lugar interno você faz e escolhe alguma coisa.
né? E quando eu tô falando isso, eu tô falando de muitas coisas ao mesmo tempo. A energia que tá lá, a verdade interna que tá lá, né? Mas também tô falando desse lugar interno que é que crença tem ali, o que de fato eu quero com aquilo, essas coisas todas. Se aquilo está partindo de um lugar de sobrevivência, de um lugar de defesa ou de um lugar de realmente estar no meu recurso. E, de novo, não tem problema nenhum com a defesa, né? A questão é quando usar e como utilizar. Então é isso, entramos numa live psiquiátrica aqui nessa celebração, Ismar. Me conta, o que você me conta disso? Eu estava justamente pensando nisso, eu estava pensando na celebração, na alta tecnologia da celebração, né? Alta tecnologia da celebração significa celebrar, e celebrar é diferente de festejar, certo? Certo. Então, festejar é uma coisa maravilhosa, né? Não é bom? Então, a Sim. gente vai em uma festa, a gente comemora nosso aniversário, comemora um monte de coisa, né? Comemorar, festejar, celebrar. E a gente usa todas essas palavras com a mesma finalidade, né? Mas realmente celebrar, fazer uma celebração interna mesmo, olhar, honrar, né? A gente chegou a usar essa palavra que é honrar também, né? Honrar, celebrar. É algo muito especial. Quando a gente consegue conectar na celebração, estando em uma comemoração de algo, tudo muda. Porque todo mundo sabe, né, que a gente vai em festa, tá todo mundo ali se divertindo, todo mundo dançando, todo mundo bebendo em algumas das festas e aquela coisa, mas realmente a conexão na celebração talvez esteja em muito poucas pessoas lá dentro. Então, a consciência, a pura consciência dessa alta tecnologia da celebração interna, de eu estar em estado de celebração, novamente eu trago como um verbo intransitivo, como eu venho trazendo em todas as outras altas tecnologias. Celebrar o quê? Simplesmente celebrar. Simplesmente estar em estado de celebração. Abrir o coração, abrir o cardíaco e celebrar. Por isso que a gente falou da natureza, porque é o melhor e maior ativador possível é estar na natureza, na beleza da natureza, na sensação da natureza e simplesmente se abrir ao estado da celebração, que é algo que a dança traz, realmente, algo que a arte traz, que é algo, por exemplo, olhar para uma criança, a espontaneidade de uma criança traz. Então agora, vamos aproveitar todo mundo que está aqui e vamos pensar, pensa aí, o que para você ativa a energia da celebração dentro de você? O que? Para mim, a natureza com certeza ativa. Para mim, a natureza ativa, quando eu estou no mar, eu celebro só o fato de eu estar ali numa praia paradisíaca, ou mesmo numa praia não tão paradisíaca. De qualquer maneira, eu celebro de estar numa praia. Realmente, criança, a energia daquela criança inocente, tem algo na inocência da criança, né? A gente traz muito a criança no teatro, por exemplo, né? Essa nossa criança interna, algo na pureza. Para mim, a pureza me traz, por exemplo, a energia da celebração. E para você, escreve, o que te traz? O que ativa a celebração em você? Para você, Ilka, o que ativa a alta tecnologia da celebração em você? Eu só de falar disso, eu já me coloquei em estado de celebração aqui. Para você, como é que é? A natureza me ativa muito. Eu tava, quando eu entrei na live, né, com aquela música é uma música que chama Boas-Vindas, do Caetano, e que ele vai falando, né, sua mãe e eu, seus irmãos e eu vamos dar as boas-vindas, que fala muito, que me dá muito essa sensação de dar as boas-vindas para quem chega na vida, né, a vida e a natureza, ela é essa exuberância da vida, então isso me traz a celebração. E quando eu tô nesse estado, tudo me traz a celebração, assim, é essa coisa de eu estar andando na rua e ver uma árvore florida e é um estado de êxtase, né? Que quando a gente estava na chamada que a gente fez da live na terça, lendo o livro do Rumi, né? A Dança da Alma,
tem um trecho aqui, ele fala assim: está com ciúmes da generosidade do oceano? Por que se recusaria a doar esta alegria aos outros? Os peixes não guardam o líquido sagrado em canecas. Eles nadam nessa imensidão de liberdade fluida. Então, o celebrar, para mim, quando eu leio esse trecho, ele me traz esse acesso, né, do êxtase. É um êxtase dessa comunhão com tudo que existe, com um êxtase místico, que o Rumi fala muito. E ele é relacionado ao compartilhar. Quando você compartilha o seu melhor com o outro. Então, muitas coisas me trazem a celebração. Ou, talvez, o caminho seja inverso. Talvez eu possa dizer que quanto mais eu tô alinhada com o meu eu mais essencial, mais eu me mantenho celebrando o tempo todo, do mesmo jeito que a natureza, os pássaros, as árvores. Essa é a minha busca mesmo, esse estudo permanente aí, que para mim é para esse lugar. Vamos ver o que as pessoas escreveram aqui. Muita gente escreveu a respeito da celebração. Alguém falou que a criança traz. O Henry diz que cumprir metas traz a celebração. A Cidinha está dizendo se permitir ser criança, leveza e pureza. Rê Barreto está dizendo o encontro com pessoas queridas. É verdade. Isso é uma celebração. A gente estava falando no começo da live, né? Como é bom ter pessoas com quem a gente se conecta e só na conexão já é um celebrar. Tem mais alguém que escreveu aqui o olhar diferente ao belo, diferente de simplesmente enxergar. Então, quantas coisas para celebrar a gente tem que a gente não tinha parado para pensar ainda, né? Para reparar, botar reparo. Quando a gente bota reparo em quanta coisa tem para celebrar na vida, dá para celebrar, né? No momento de crise. E quanta beleza, quanta leveza isso pode trazer para a gente. É um respirar diferente que já muda o jeito que você segue seu dia, né? Esse é o estudo permanente. Quantos recursos tem na vida, quantos recursos tem aqui disponíveis, tão simples. O Bert Hellinger tem um livro que chama O Essencial é Simples. Eu gosto tanto desse título, porque é isso. O essencial é simples. A natureza é esse livro aberto de lições, onde o essencial é simples. E o celebrar é simplesmente a natureza do ser. Isso me lembrou de algo que você falou agora, que você falou que provavelmente era o caminho inverso. E eu concordo que é o caminho inverso, né? A gente faz inversos o nosso caminho e começa a fazer poesia da vida, né? Então, hoje, essa live está me trazendo para uma sensação mais artística. Mas o caminho pode ser em prosa também, o caminho pode ser em notas musicais, o caminho pode ser de qualquer maneira, porque tem uma diversidade de caminhos tão maravilhosa. E essa diversidade de caminhos de cada pessoa, né, a diversidade de acessos, a diversidade de pensamentos, é o que traz essa capacidade de celebração mesmo. Porque nada melhor do que a gente celebrar junto. Porque a gente festeja muito junto e muitas vezes a gente pode celebrar juntos também. Quando a gente olha na mesma direção e está celebrando aquilo ao mesmo tempo e junto. A força, a potência que traz isso para nós, quando a gente está num grupo e esse grupo se coloca em estado de celebração ao mesmo tempo. Isso é muito lindo. E a arte traz muito isso. A arte traz esse estado, né? No teatro eu já vi muitas vezes isso, da gente fazer algo ali artisticamente
E o público e os atores e todo mundo fica nesse estado de celebração. Eu já vi isso em algumas vezes. E é muito diferente daquele estado de festejar. É realmente um estado espiritual. O estado de celebração, para mim, ele é muito espiritual, né? E a arte também é muito espiritual. Ouvir uma música a dois, sem falar. Sim, ouvir uma música a um, a dois, a três, a 100 pessoas, todas em silêncio. É maravilhoso, mas com certeza ouvir uma música a dois é muito especial também. Então, Ilka, o que mais você tem a dizer sobre a alta tecnologia da celebração? Conta para mim, que eu estou curioso para saber. Ai, a alta tecnologia da celebração, talvez ela seja, agora, né, a minha sensação, a tecnologia mais natural da vida. É esse lugar interno. Olha, não sei, mas a minha impressão, quando eu vou me aproximando do que é isso para mim, tentando descrever esse estado, para mim é isso, né? O que eu consigo me aproximar mais é nessa descrição dos poetas místicos que vivem esse êxtase espiritual mesmo. É um estado espiritual a celebração. E é esse estado do êxtase místico, né? Dentro do que eu conheço disso, do que eu já acessei disso, é um estado de plena comunhão com tudo que existe, de plena gratidão. É um estado onde as tecnologias estão lá disponíveis todas o tempo todo, assim, transbordando mesmo. Né? Eu acho que... Eu admiro muito quando você fala de arte, eu admiro muito as pessoas que têm a capacidade de traduzir em palavras o que a minha impressão, quando eu vou vivendo, é intraduzível. E daí eu leio um negócio e falo, uau, alguém conseguiu pôr um pouco em palavras. Né? Para mim é mais fácil traduzir em movimento, deixar o corpo mostrar, mas mesmo assim não é traduzível. E quando a gente entra nesses estados mesmo das altíssimas tecnologias, não é traduzível, é só algo que você pode experienciar. E para mim, a mais alta tecnologia da vida é exatamente isso, a experiência. É quando eu consigo estar nesse estado tão disponível para a vida que eu posso experimentá-la sem barreira. E é verdade que tem algumas situações da vida onde isso é um grande desafio e tem outras que é mais simples. Então, quando você está lá, em comunhão com a natureza, com um monte de beleza à sua volta, é muito mais fácil entrar nesse estado. Né? Como é que é sustentar esse estado em situações desafiantes da vida? E aí, talvez as tecnologias que se apresentem sejam diferentes. E aí você vai acessar a celebração por um caminho paralelo, né? Como a gente estava conversando antes. Eu foco em uma outra energia e depois eu olho o que eu poderia celebrar dali. E a gente vai, então, lidando com a vida do jeito que ela é, sem perder a perspectiva da beleza da vida. E isso é um jeito de estar em celebração o tempo todo. Que às vezes eu não vou estar naquele estado de êxtase místico, que é o máximo da tecnologia da celebração, para mim, pelo menos, mas eu vou estar nesse estado onde eu ainda aprecio a beleza da vida, onde eu consigo ainda perceber o que tem disponível aqui para mim, no simples e no pequeno, mas que está de fácil acesso e que pode mudar a minha perspectiva do meu dia, muitas vezes. Né? E que é isso, tipo, nossa, hoje eu tô precisando acessar alguma tecnologia e não tô dando conta, vou mandar uma mensagem para o Ismar. Ismar, dá um socorro aí, me ajuda a acessar a tecnologia. Isso é tecnologia também, né? Tecnologia humana, da parceria, da amizade, né? E eu celebro que eu tenho os amigos, que eu posso gritar socorro. E a gente vai celebrando assim, né? Isso é muito interessante. Muitas vezes, por exemplo, eu posso estar em um dia que eu estou um pouco mais para baixo, aí eu ligo para a Ilka e ela está em um estado de alguma tecnologia, por exemplo,
e só de conversar com ela, eu já vou levantar o meu astral. A alta tecnologia é contagiosa, minha gente. Ai, é Isso é muito mesmo. bom. E nós vamos trabalhar isso pessoalmente, com quem se interessar. A gente precisa que essa pandemia termine para a gente começar esse trabalho. E eu estava pensando isso, Ilka, porque a gente está conversando muito sobre as altas tecnologias, a gente fala sobre, mas às vezes eu sinto que já tem algumas pessoas que me perguntaram algumas dúvidas, como, né? Como, porque vocês falam, às vezes parece fácil vocês falando, mas... E a gente vai exemplificar tudo isso na prática, na verdade. A gente vai treinar esses meios de acesso, né? A gente vai treinar bastante coisa no presencial, quando a gente fizer as altas tecnologias presenciais. Então, tanto eu como a Ilka, a gente é terapeuta, a gente trabalha com desenvolvimento pessoal, com autoconhecimento há muitos anos, né? Sou artista também, a Ilka também é psiquiatra, e nós vamos, em breve, eu espero que seja em breve, vamos torcer, né, para essa situação toda melhorar rápido, para encontrar uma vacina, para encontrar uma cura, para a gente poder colocar, então, a serviço de quem precisar, de quem quiser, essa contribuição que a gente está querendo fazer e dar para ajudar todos nós a viver mais em plenitude. Porque a gente está precisando muito, minha gente, certo, Ilka? A gente tem mais 8 minutos, Ilka, e vai terminar, tá? Só para você saber. Tá. Eu convido, então, agora que a gente está nesse finalzinho, eu convido as pessoas a buscarem na memória momentos em que esse estado de celebração estava disponível para elas. Então, cada um vai buscar isso. O meu convite é que vocês busquem na memória situações simples, não situações complexas e que foram a única... Não, situações simples, do cotidiano. Porque relembrar esse estado é algo que vai favorecer que você acesse ele de novo. Você cortou? Tá ouvindo? Tinha cortado. Cortou para vocês a Ilka ou cortou geral, gente? Continua, Ilka, continua porque voltou. Vou voltar, então. Então, assim, o nosso Bom. cérebro, ele não diferencia o que está acontecendo agora do que aconteceu no passado ou vai acontecer no futuro, se você imaginar tudo com detalhe. Então, quando a gente revive uma situação, e revive assim, buscando a sensação do cheiro, buscando o som que estava lá, buscando a sensação física que você experimentou naquela situação, buscando, às vezes, a imagem, cada um vai ter uma forma de acessar a memória. Algumas pessoas são mais visuais, outras são mais auditivas, outras são mais sinestésicas, né? Tem a sensação física. Quando você ativa aquela memória com o máximo de detalhes possível, para o seu cérebro, é como se aquilo tivesse acontecendo naquela hora. Então eu convido vocês a trazerem esse estado de celebração nesse lugar onde você revive. Não é só que você lembra, mas você revive. E aí você vai trazendo essa perspectiva e vai deixando rodar dentro de você a pergunta. Não é buscar a resposta, é deixar a pergunta para o seu inconsciente. Como eu posso viver mais continuamente nesse estado? E se você estiver disponível, você pode perguntar para o universo também. Universo, como eu posso ter mais disso? E, gente, é muito importante a gente lembrar que isso a gente pode fazer com qualquer tecnologia. Eu estou falando aqui da celebração, mas pode ser da alegria, pode ser do amor, pode ser da força, pode ser da esperança, qualquer. E a gente precisa lembrar que do mesmo jeito que o seu cérebro, quando você se imagina na praia, ele secreta lá todos os comandos, ele vai dar todos os comandos para o seu corpo se sentir na praia. Quando você revive uma situação ruim, vai acontecer a mesma coisa. Por isso o foco é fermento. Então vamos focar naquilo que te põe no seu recurso, naquilo que te põe centrado em você de novo, naquilo que te põe reconhecendo quem você é. Porque às vezes a gente fica tão ruim que a gente não se reconhece.
Então, como é que eu me reconheço de novo? Vamos nesse estado, traz de volta esse estado de celebração e busca isso ao longo da semana. Busca que situações do seu cotidiano podem ativar esse estado. Para mim é muito natural, assim, quando eu estou andando pela cidade, eu encontro uma árvore, tenha ela flor ou não tenha, meu sorriso se abre. Ou eu encontro um animalzinho, um cachorrinho na rua, né? As crianças, eu falo que bichos de estimação e crianças abrem sorrisos nas pessoas. É muito rápido que isso acontece, está muito disponível. Então, o convite é como a gente pode se favorecer e se colocar nesse estado de celebração e se manter mais nele. E como a gente pode se manter mais em outros estados de tecnologia que possam favorecer que a nossa vida seja uma celebração. Ismar, quantos minutos a gente tem? Bom, eu quero agradecer. Confiança, sim, Henry, é uma alta tecnologia, sim, com certeza a confiança é uma delas. A gente tem mais 3 minutos, então eu quero agradecer profundamente, Ilka, celebrar novamente esse encontro, a todas as altas tecnologias, os nossos estudos permanentes, convidar vocês todos para fazerem parte desses estudos permanentes com a gente. A gente está sempre disponível, tá? Sempre disponível por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, o contato que vocês quiserem ter com a gente. E muito grato a vocês todos, queridos e queridas, muito grato, Ilka. E então a gente vai voltar com a próxima tecnologia, a gente não tem o dia ainda. Ilka, bola tá contigo para a gente encerrar. Quero agradecer também a vida, ao universo, a cada encontro, ao encontro com vocês, Mara, ao encontro com cada um de vocês aqui, e a cada encontro que eu tive na vida com cada pessoa, mesmo aquelas que não estão aqui, que são muitas. Todos esses encontros foram muito preciosos, e eu quero agradecer a possibilidade de celebrar tudo isso. E agradecer a oportunidade de fazer essas lives, agradecer essa parceria. E o que mais a gente pode celebrar? Muito, muito grata a todos vocês. E a gente se vê na próxima live.